Olá pessoal, vamos aqui ao nosso próximo vídeo, continuando nosso tour virtual. Então, no último vídeo, aliás, nos últimos vídeos, nós falamos então sobre 3 locais que nós visitamos. Então, nós fomos até o templo de Hatshepsut para fazer uma vista panorâmica, não chegamos a adentrar no templo. Depois nós fomos até o Colosso de Menon e por fim fomos até a loja de alabastro, onde a gente conseguiu aí ver como é que era feito antigamente os vasos de alabastro. E a maior parte da visita foi realmente a loja para a gente fazer algumas negociações. Nesse dia, então, depois nós voltamos para o navio, partimos, o navio começou a subir o Nilo, então, começamos a se movimentar, e no dia seguinte, nós fomos à nossa próxima parada, que foi o Templo de Edfu, também conhecido como o Templo de Horus. Vocês lembram que eu contei lá no vídeo, quando a gente fez a visita ao templo de Abydos? Então, lá nós falamos sobre Osíris, que se casou com Ísis e teve um filho. Então, o filho deles, Horus, que também tem um templo todo dedicado somente a ele. Então, esse templo fica em Edfu, e é um templo bem interessante de se conhecer. Então faz parte do passeio, a gente foi até o templo, o navio atracou, né? Ficou parado e a gente foi até o templo de Edfu de Charrete. Eu coloquei inclusive um vídeo curto para vocês verem um pouco da aventura de andar de charrete no meio dos carros e aquela coisa toda, para vocês verem um pouquinho como que eram as ruas de Edfu, as ruas do Egito. Foi uma experiência bem interessante. Confesso que não tinha nenhum glamour. As ruas do Egito, assim, se você olhar bem ali nessa parte de Edfu, pelo menos, você vê bastante pobreza, né? Você não tem tanto glamour assim, pelo menos naquela parte. E quando você chega no templo também, foi um dos lugares que eu achei que os vendedores foram bem insistentes, assim, né? Para você comprar os utensílios que eles tinham para vender. Mas nada que a gente não consiga lidar, né? É tudo muito tranquilo, eles insistem um pouco, mas se você parar de olhar para eles ou para a peça em si, aí não vai ter problema nenhum. Então a gente foi de charrete e eles deixaram a gente bem na frente, né, do templo, da entrada do templo. E aí a gente foi com o grupo. Esse templo, assim, é muito legal. Ele é uma construção feita durante o período greco-romano e é um templo que ele foi construído ali estrategicamente naquele local. Então, é um templo que foi construído não muito perto do deserto e também não muito perto do Nilo, né? Não podia ficar não muito longe do Nilo para não faltar água, mas também não podia ficar muito perto do Nilo para não sofrer com inundações. E o deserto a mesma coisa. Então foi um templo que foi construído assim de forma bem estratégica. Ele então é também conhecido como o Santuário de Horus e é um templo também bem preservado. Assim, se você olhar, você tem muitos desenhos preservados. Ele é completamente adornado também, conforme os outros templos.
E dentro dele você consegue ver muita coisa, muitos desenhos. Os desenhos dentro do templo mostram em várias partes a briga e a guerra que houve entre Horus e o seu tio Sete. Lembram que o Sete matou o irmão Osíris? Então, quando Horus nasceu, cresceu e finalmente virou homem, ele veio vingar então e tomar posse do trono, né? Que lhe era de direito. Então tem muitas partes assim do templo que mostram aí essa guerra entre Horus e Sete. O templo ficou por muito tempo também por debaixo, submerso à areia. Então por isso que eles falam que ele está bem preservado. Não tem tantas cores, mas o desenho em si está muito bem preservado mesmo assim. E dentro dele, dentro do templo, em uma das salas principais, você tem uma barca que eles chamam que é a barca solar, que é bem interessante de se ver. Ficam geralmente assim uma fila para olhar essa barca. E aí a gente adentrou, a gente fez então várias visitações em várias salas que tem lá dentro, né? E por fim a gente foi até o final e saiu por trás, no corredor lateral. Esse templo também é interessante, que ele também tem os seus mistérios, né? Dentro do templo, no final, tem uma gravura, que é um quadrado assim, que inclusive tem um falcão em cima, o falcão que é a representação de Horus. E o que tem de interessante aí, o que tem de misterioso nesse quadrado, é que eles identificaram que esse quadrado ele se trata de uma linguagem, porém não é uma linguagem que é conhecida, não é uma linguagem que foi decifrada até hoje. Então, por exemplo, o hieróglifo, a gente sabe que é uma escrita antiga e já tem vários estudos em cima. Então, por mais que a gente não saiba traduzir, se sabe que é uma escrita que foi dessa terra, né? Que foi do planeta Terra. Agora, esse quadrado que tem atrás do templo é uma escrita que não se sabe identificar se foi ou não desse planeta. Até hoje ninguém soube decifrar essa parte aí do templo. Inclusive eu coloquei uma foto lá no Instagram para vocês darem uma olhadinha aí, quem sabe vocês decifram, né? Então a gente fez essa visita, né? Essa foi a visita do dia e aí a gente voltou pro navio. É legal também que durante o passeio de charrete ali, eles fazem um serviço, e o pessoal local lá, os habibs locais, eles fazem um serviço de tirar foto. Então tem algumas fotos que eles fazem com você durante o passeio, e depois quando você chega no barco, eles já mostram essa foto numa moldura bonita assim, do Egito, já uma foto ampliada, assim, uma foto grande, já para você comprar, né? Já tudo prontinho para você nem precisar decidir, você só comprar. É bem legal, vale a pena para você ter o registro do passeio e ter o registro do templo ali de Horus, né? É bem interessante. Depois disso, então, a gente voltou pro nosso navio, pro nosso barco, e o resto do dia então foi livre. Ficar no navio também era bem interessante, todo dia tinha um café, né, da tarde no terraço, e
tinha ainda um pôr do sol que era um espetáculo à parte. Então, essa foi a nossa visita do dia. Espero aí que vocês tenham gostado do templo de Horus, o filho de Ísis e de Osíris, que é também representado pelo falcão. E vamos então seguir com o nosso tour virtual ao Egito. Yala, yala!